Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo, eu estou aqui, André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente. Trazendo hoje um tema que a gente já conversou aqui outras vezes, mas que ainda não está totalmente claro. Aliás, é um tema que dá para se explorar muito, mas muito mesmo, porque cada um dá a sua interpretação e nós estamos buscando a interpretação mais correta para poder seguir adiante, né? Estou aqui com o meu querido amigo e irmão Barend Borham, e nós vamos falar sobre iniciação, evolução acelerada. Vamos saber o que é isso. E aí, Barend, como você está? Bom dia, Grego. Tudo bem muito com bom você? Sempre estar aqui com você. Muito bom. Barend, aqui todo mundo lê, todo mundo, a impressão que se tem, eu vou dar o meu ponto de vista, né? Quando a gente fala em processo de iniciação, a gente volta ali, a gente vê, tem na cabeça aqueles arquétipos, né, de gente vestida com túnicas, lugares sagrados e não sei o quê, e tudo aquilo lá, e mantras, sons, velas, outros acessórios, que estão lá para iniciar, né? Tem os irmãos maçons, né, que fazem as suas iniciações, tem o vitriol, tem uma série de coisas, né? Então, aqui todo mundo, quando se depara com uma coisa dessa, não sabe o que é, não sabe o que é, acha que é um troço, acha que é uma coisa inacessível, acha que é uma coisa fora do alcance dele, vamos dizer, uma coisa para poucos. Então, antes, para a gente começar no nosso tema, me dá uma visão, a visão teosófica, a sua visão, sobre iniciação. O que é esse processo iniciático, que é tão misterioso, tão hermético para nós humanos comuns, digamos assim? Então, eu creio que talvez uma decepção, mas para nós, pelo menos, os primeiros graus de iniciação, estou falando porque a gente reconhece 7 graus. Os primeiros graus de iniciação é estudo, estudar. Nada de mágica, nada de coisas estranhas. Estudar. É estudar não no sentido de ler livros, claro, tem que ler livros, tem que estudar, mas aplicar o que você estudou. O primeiro estudo é teosofia, aceitar alguns princípios da teosofia, ilimitabilidade, ciclicidade, reencarnação, karma, pensar sobre isso. E se você realmente pensa sobre isso, e você tenta aplicar as ideias na sua vida, é uma iniciação. Por exemplo, se você decide, agora, estudei karma, estudei reencarnação. Então, a minha propósito na vida não é mais de viver como a vida acaba, ou não, você vê a vida numa sequência que tem muitas vidas que já viveu e tem muitas vidas no futuro. Então, os seus ideais, os seus propósitos têm a ver com um grande corrente de vidas. Isso que é aplicar. Então, se você, por exemplo, vai colecionar riqueza, o poder, o luxo, se isso for o mais importante para você, não tem nada de iniciação. Pode ler 1000 livros de teosofia, mas se você não aplica as ideias, não há. Então, se você vive a vida, a ética de tudo você pode encontrar em todas as religiões. Leia a Sermão da Montanha, leia os sutras budísticas, leia a Bhagavad Gita. Em todas as religiões tem a mesma ética. Esquece de si mesmo, seja compassivo, altruísmo, entendeu? Este que é o primeiro passo. O primeiro passo é viver para a humanidade, não para seus próprios, não satisfazer seus próprios desejos, mas tentar dar um fundamento na fraternidade universal. Esse é o primeiro grau. Tá, me diz então, você pode começar hoje. Talvez já começou, mas
Todo mundo pode começar hoje. E se você realmente começa hoje, aí isso sempre vai acontecer. Vai ter os testes, vai ter as dificuldades na vida. Eu vou te dar um exemplo. Se você para de fumar, Sim. ok, eu decido, não vou fumar mais não. Então, um certo momento, um seu colega, um amigo, seu vizinho te oferece um cigarro. O que você faz? Você é forte, você tem livre-arbítrio. Ok, não, você diz, não, eu não quero esse cigarro, não. Ok, você passou o teste. Mas muitas vezes você não passa o teste, não. É a mesma coisa que você diz, ok, agora, ano novo, janeiro, vou mudar minha vida. Eu vou ser mais agradável com minha esposa, com os vizinhos, na colegas, não vou falar mais mal deles, não, e vou, etc, etc. Aí tem um teste. Se realmente consegue viver conforme você internamente sabe que você tem que viver. Aí, se você consegue, já vai para a segunda grau de iniciação. Antes de você seguir, já que nós estamos no primeiro, nós vamos para o segundo. A gente vê que muita gente se transforma. Vamos dizer, começa a estudar hoje, como você disse. Né? Amanhã eu me identifico com o estudo. Onde buscar esse equilíbrio? Porque o que a gente vê hoje, no Brasil e no mundo todo, certamente aí na Holanda também, deve ter gente na rua que vai e fica pregando Bíblia, nome do Senhor, essas coisas todas. Você vê que é fora do equilíbrio, né? Que é uma crença que ele vai transformar o mundo e praticamente força o seu semelhante a mudar. Como conseguir esse equilíbrio? Porque isso acontece com muitas pessoas, elas se transformam, mas elas vão além do limite da transformação. Então, praticamente, não valeu absolutamente nada, né? Que ela se fecha num conhecimento, que ela acha que é aquilo e não abre mais a mente para coisa nenhuma. Eu entendo, mas fanatismo não leva em nada. Vai devagar, não fanático. Isso. Agora, a iniciação para nós, o título é evolução acelerada, né? Então, evolução quer dizer não darwinismo. Darwinismo diz que quando a aparência muda, quando seu corpo muda, a consciência muda também. A teosofia diz, não, tudo ser humano, mas tudo ser é uma mônada. A mônada quer dizer um centro de consciência ilimitado. Quer dizer, tudo está dentro de você. Porque iniciação não é uma coisa de fora que alguém te entrega. Iniciação é uma coisa que está dentro de você, que você desperta, ativa. Todas as forças do universo estão dentro de você. O homem é essencialmente um ser nobre, um ser compassivo. A personalidade é um véu que impede que as características nobres penetrem no ser. Mas a evolução quer dizer desempacotar, desenvolver, como se fosse um presente que você desempacota, sabe? Tirar o que está dentro de fora. Então, por isso, iniciação nunca depende do outro. Depende de você. Não é alguém, nem Deus que tira um véu e de repente você percebe como que é. Não, vem de dentro. Agora, nas graus, a gente vai falar talvez mais tarde, nas graus mais estrangentes, mais em frente, aí você tem que ter um mestre, um Mahatma, para você ajudar. Mas, primeiramente, você tem que acordar aquilo que está dentro de você. Aquilo que está dentro de você é um ser ético, é um ser que atende a interconectividade entre todas as coisas. Então, por isso, ele sabe que altruísmo, fraternidade não é uma coisa absurda, mas é uma coisa da natureza. Então, devagarzinho, a gente vai perceber isto.
não acredito num qualquer religião, filosofia, o mestre que diz, você vem, você faz o curso, você é outro homem. Não, você precisa de tempo. A gente nunca promete, faz esse curso, de repente, tudo se problemas são resolvidos. Claro que não. É uma luta às vezes, porque aquela personalidade, sei lá, durante quantas vidas você criou essa personalidade, os pensamentos, você alimentou o pensamento com sua energia vital. Então, não de um dia para o outro você é um Buda, um Cristo, é impossível. Vai devagar. Mas se você tem a vontade, se realmente quer é livre-arbítrio, cresce. Então você vai viver conforme aquela ideia que está dentro de você. Ninguém vai te dizer você tem que fazer isso, tem que fazer isso. Seja altruísta. Agora, se alguém pergunta para mim, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, eu nunca respondo. Porque é seu karma. A única coisa que eu posso dizer é, olha, se você decide alguma coisa, faz conforme sua consciência, como você realmente acha que é bom. Não só para você, mas para um grande maior. E se você quer fazer isso, quer trabalhar lá ou lá, assim você cresce. Porque na Bhagavad Gita está que o dever do outro é cheio de perigo. O Dharma do outro é cheio de perigo. Quer dizer, a gente já ajuda um ao outro, mas não no sentido que eu vou decidir para outra pessoa que tem que fazer. O processo de iniciação, ele tem durabilidade? Olha, na hora que você realmente fez um apelo do que está dentro de você, aí sempre tem os testes. Sim. Como eu te falei com o cigarro. Então, se você realmente diz, não, eu quero viver conforme as éticas, eu quero amar meu próximo, etc. Então, você vai entrar numa situação, um certo momento, onde você tem que provar que realmente você é aquilo que você pretende ser. Eu sempre comparo isso com um cara que foi viciado com drogas, por exemplo. Aí ele se livrou da droga, mas aí ele desce para aqueles amigos antigos que ainda são viciados, ele não tem que sentir nenhuma atração, nem positivo, nem negativo. Sabe, ele está totalmente livre e não tem mais aquela ideia, foi legal com meus amigos, ou que ruim. Não, ele está totalmente neutro. Então, ele pode te ajudar. E se ele consegue isso, então passou o teste. Mas muitas vezes você ainda tem aquela ligação com o passado e você não está totalmente livre. Você conhece o mito grego de Orfeu? Sim. Orfeu, que entrou no Hades, no submundo. Sua esposa, Eurídice, estava morta, né? Ela foi um serpente, mordeu ela foi lá para Hades, para aquela região dos mortos. Aí o Orfeu podia entrar lá também, ele podia levar sua esposa, mas ele não podia olhar para trás. Olhou para trás, perdeu a sua esposa, perdeu Eurídice. Isso que Eurídice é um símbolo da sabedoria esotérica, e quando você olha para trás, então você ainda tem uma ligação com o seu passado. Então você perde. A iniciação é um fracasso, porque iniciação não sempre é uma certeza, porque se você não passa o teste, um fracasso. Então, tem outras vidas para tentar de novo. Nunca é para sempre, mas naquele momento você não conseguiu. Hoje a gente vê que é
todo mundo fala, né, que a iniciação é para poucos, porque você realmente tem que se privar de uma série de coisas que não condizem com um bom caminho, digamos assim, né? Me diz uma coisa, os passos da iniciação, Barent, passos, por onde eu quero me tornar um iniciado, não importa, Olha, o título é grande, é bonito, eu quero ser um iniciado. Né? Qual é o passo? O fim é para se unir com o coração do universo, que é o coração de você mesmo, com a divindade interior, com o seu Deus interior, que na Índia é chamado de Atman. Outros têm o Uno. Plato fala de ideia do bom, mas tanto faz o nome, mas tem uma Deus dentro de você. Então, religião também, religar, né? Se religa de novo com a fonte de onde você vem. Você começou com uma centelha inconsciente, divina, no grande peregrinação, né? Que é o processo da evolução, você vai voltar para aquela fonte, para o seu Deus interior. Agora, a diferença entre evolução e iniciação, que na evolução vai muito mais devagar. Talvez você precise, sei lá, 100, 200, 300, 1000 vidas. E iniciação vai muito mais rápido. Mas, afinal de contas, chega no mesmo ponto. Então, porque você vai mais rápido, você precisa mais concentração, mais disciplina. Eu comparo a iniciação com panela de pressão. Olha. Porque a pressão é muito mais forte, sabe? Se você vai do Rio de Janeiro para São Paulo com a velocidade, vamos supor, de 90 km por hora, ou você vai com 300 km por hora. Você precisa mais se concentrar, mais atenção, mais disciplina, etc. Então, iniciação quer dizer disciplina. Tem aquele famoso ditado, a disciplina precede os mistérios. Tem que ter disciplina. E disciplina não disciplina como no exército, mas autodisciplina. Você tem que disciplinar a sua personalidade. Sua personalidade quer isto, quer outra coisa, quer isso, não quer isso. Não, você tem que disciplinar. Então, você tem que focar a sua mente, sua consciência, no seu ideal espiritual. Aí se disciplina todas as características da personalidade. Não que você tenha que matá-los, mas disciplinar, porque a personalidade não precisa matar, o corpo também não precisa matar. Tem gente que pensa que se você castiga o corpo, não precisa não. Por quê? Porque você tem que comer só um grau de trigo por dia. Não, você pode... Não precisa torturar o corpo, não. O mal não vem do corpo. O mal, para usar a palavra mal, vem da mente focado na ideia de separação, pensando que você é separado dos outros, que traz o egoísmo, entendeu? Então, você tem que disciplinar a sua personalidade. Barent, a gente vê aqui nas escolas de iniciação, que a gente conhece pelo menos, né? Que elas são mais públicas, existem graus. Por que existem graus? Por que alguém... Mesma coisa que numa escola normal. Você tem a primeira classe, depois a segunda classe, depois você vai para a secundária, depois você vai para a faculdade, etc. A ideia mesmo, a ideia sempre é a iniciação significa começar uma coisa nova, né? Iniciar com uma coisa nova. Sim. Então, você vai do primeiro grau para a segunda, para a terceira, etc. Agora, a disciplina
sempre se torna mais severo também. No primeiro grau você pode fazer alguma coisa ainda, mas na segunda grau, na terceira grau. Porque a primeira grau, todo mundo, onde ele está, onde ele mora, ele pode começar com viver a vida ética. Não precisa estudar assim, ajuda. Estudar ajuda, porque tem os argumentos para viver a vida. Mas tem gente que nunca, analfabetos que de origem, de natureza, já tem uma vida assim altruísta. E no fundo eles estão no primeiro grau, porque o que se fala, o que se sabe intelectualmente, não adianta no sentido que você tem os argumentos para viver a vida. Mas o importante é viver a vida ética, a vida sabendo que você é parte do tudo. Então, se você realmente vive essa vida ética, aí você vai encontrar seu mestre. E seu mestre já pode estar pronto, mas o aluno ainda não está pronto. Tem uma ditado que é muito engraçado, que eu li há uns dias atrás. Quando os materiais estiverem preparados, o arquiteto comparece. Olha, tá. Então, quando eu ou você ou qualquer um realmente vive aquela vida ética, aí você vai encontrar seu mestre. Aí a gente está falando agora da escola de mistério, dos mestres, os Mahatmas, que realmente já são iniciados. Aí começa uma outra coisa. Não que você ainda é um mágico. Não, no fundo, a vida continua na mesma coisa. Só a ética fica mais stringente ainda. Você tem que viver mais para a totalidade ainda, entendeu? E, no fundo, também tem que estudar a natureza, estudar a vida, estudar a teosofia. Eu tenho lido aí, eu leio muito ainda. E sobre, por exemplo, os mestres lá do Tibete, onde ainda a força se concentra, na minha opinião, tem muita. Tudo começou lá, né, e continua lá, apesar da ex-ocidente, lux, sei lá como é que se fala aí, que a luz veio para o Oriente, para o Ocidente, né? Mas esses mestres aí dizem, esses mestres iniciados, né, que já são iniciados, não sei se tem limite, se eles ainda também eles não têm acesso ao todo e estão no seu aprendizado também, eu não posso afirmar nada, mas todos eles afirmam que a grande maioria de nós, digamos assim, não pode ter acesso a muitas informações. Não que a gente não tenha, não que isso seja proibido, mas é que existem muitas informações que não seriam suportáveis para nós, ou então coisa parecida. O que eles querem dizer com isso, Barrett? Olha, aquelas escolas de mistério foram fundadas na Atlântida, né? Porque o homem se tornou tão egoísta que ele ia abusar do conhecimento. Então, não podia. Os mestres não podiam dar mais conhecimento para todo mundo. Era uma época que os mestres viviam junto com nós, na mitologia da Egito, por exemplo, mas também da China, acho que também aqui em Peru, tinha aqueles reis iniciados, reis deuses, eles dizem. Quer dizer, os mestres realmente foram os sábios que ajudaram e inspiraram o povo. Mas no momento que o povo se tornou mais egoísta e não reconheciam mais
autoridade dos mestres, eles não podiam fazer nada, não, porque eles não são... não é um sistema democrático, pode faltar. Então, eles tinham que tirar do mundo, mas aí fundaram as escolas de mistérios, é só aquelas que provarem na vida, na primeira e na segunda iniciação, que realmente não iam abusar, 100% de certeza nunca tem, mas mais provável que não iam abusar a sabedoria e o conhecimento, eles poderiam entrar. E conhecimento, naquela época, talvez, por exemplo, o psicologia, se você só sabe ler os pensamentos dos outros, ou você sabe como o futuro vai ser, e você não é altruísta, você pode abusar tanto. Pensa só na segurança, que eu sei que ele vai ficar doente daqui a um ano. Como que eu posso abusar ele? Entendi. Mas tem muitas outras coisas. Por exemplo, o segredo do átomo, né? Os mestres sabiam. O que a gente faz? Bomba atômica, Hiroshima. O mundo não se tornou melhor com esse conhecimento. Então, se realmente você quer entrar na escola de mistério na segunda ou terceira grau, quer dizer, depois da primeira e segunda iniciação, você tem que mostrar, não falar com a boca. Isso aqui é a primeira grau. Aí você fala, mas você mostra realmente que você é de ouro, por assim dizer. Aí você pode entrar. E ainda tem perigo. Aí você vai, depois, nos grandes iniciações, a partir da quarta iniciação, mas você tem que ter uma disciplina, e você tem que ter você é um semideus já, em comparação com a maioria do povo. Quer dizer, é qualquer coisa. O Barent, todo mundo aqui, todo mundo não, eu conheço muita gente, diversas escolas, né? E eu percebo um anseio. Olha, eu quero ir acima da iniciação porque eu vou ter acesso a certas coisas que eu quero ter. Então, ainda existe muito disso. Eu quero me iniciar porque eu quero acessar algumas coisas das quais eu possa tirar proveito. Vamos dizer assim, até tirar proveito seria até uma coisa que pode denotar outras coisas que não sejam o que a pessoa quer dizer. Mas ela almeja coisa para si. Eu acho que a iniciação ela não pode ser egoísta, né, Bari? Olha, tem tantas organizações que têm iniciações, mas quando eu estou falando de iniciação, eu estou falando da iniciação nas escolas de mistério, que a Sociedade Teosófica é a corte da escola de iniciação. Ainda não é, mas tenta funcionar com as características da escola de mistério da antiguidade, na Grécia, Egito, Índia, etc. E naquela escola, a iniciação era só para aqueles que realmente mostrarem que queriam a sabedoria não para eles mesmos, mas para o bem-estar do tudo. Senão, você nem entrava. Você nem entrava. Então, essa é a grande diferença. Né? E, bom, claro, tem muitos clubes que têm iniciações, eu não quero julgar, não, mas vamos dizer que é diferente do que da Teosofia. É diferente do quê? Do que a Teosofia pensa que é iniciação. Iniciação nos mistérios, né? Nos mistérios da vida, sabe? Na escola de mistério. Porque iniciação é uma palavra que muitas usam, mas as iniciações a partir porque a primeira 3
estudo, pode dizer, né? Estudo a aplicar, mas a partir da quarta iniciação, é uma coisa que muda tudo. E fala dessas iniciações aí, ô Barent. Você tá falando em primeira, segunda? Tem 7 iniciações. Então vamos falar de cada uma delas para a gente pelo menos ter uma noção do que vem a ser isso. Não, você pode dizer que os primeiros 3 é estudo. Estudo e aplicar. Por exemplo, como eu falei, você estuda a reencarnação e karma, mas vive como a vida fosse a vida única, aí você não aprendeu nada. Né? Você aplica o que se estuda. Então, na segunda grau, você encontra seu mestre. A terceira grau, você ainda está estudando, aplicando, mas aí já tem mais características, mais poderes para vocês distinguir das outras pessoas. Por exemplo, já tem mais acesso no mundo astral, etc. É da terceira grau. Agora, na terceira eu já tenho acesso, vamos dizer. Mas aí já é você não vive mais assim como uma família, você só se dedica na vida ética, você só vive para a espiritualidade, entendeu? Mas aí é importante uma questão aí. Como é que eu entro, vamos dizer, primeiro grau, segundo grau, terceiro grau? Como é que eu vou vivenciando isso e não me torno apenas um conhecedor? Porque a experiência não é minha, né? Está lá um instrutor, os instrutores estão me passando conhecimento. Você está falando, fala de karma, fala de reencarnação, fala de cosmologia e essas coisas. E eu vou ouvindo, mas eu não estou vivenciando aquilo. Como é que eu faço? Eu estou sendo iniciado ou não estou sendo iniciado? Ou estou sendo apenas induzido, digamos assim? A primeira grau, todo mundo pode decidir agora que viver altruistamente, viver para os outros. Pronto. Você não precisa nada, só a mentalidade. Agora, o que realmente acontece é que você desperta o seu Deus interior. O Deus interior sempre está lá, sempre tem uma inspiração, mas a maioria, a grande maioria das pessoas, olhando para fora, não percebe a inspiração. Na hora que você realmente fez uma ligação consciente com o Deus interior, consciente não no sentido que você conversa com ele, mas que realmente você percebe a força dentro de você, quer dizer, o seu mestre interior acordou, aí seu mestre exterior vai aparecer. Entendeu? Então, isso é vivenciado, isso é sentido, então, né? Mas quando você está na tranquilidade, você sente que realmente alguma coisa dentro de você, nunca fora de você, dentro de você está mudando, aí seu mestre vai aparecer. Não, aí você vai reconhecer seu mestre como um velho amigo que já conheceu durante sei lá quantas vidas, porque o mestre, como eu falei, já está pronto. As matérias estiverem prontas, preparadas, o arquiteto não comparece, mas o arquiteto está esperando que o aluno está pronto. Esses são os primeiros estágios, digamos. Esses são os primeiros estágios. Aí, a partir da quarta iniciação, sim, aí vira mágica. Aí vira uma coisa que muitos pensam que é uma conta de fada, coisa assim. Porque aí, iniciação e sono e morte são iguais. Quando você está bem preparado, talvez durante vidas com seu mestre, realmente se tornou um ser espiritual feito de ouro, por assim dizer. Aí você está pronto para as grandes iniciações. A iniciação é morrer. Aí você morre porque
a morte e o sono e a iniciação são as mesmas coisas. A única coisa é que a iniciação se passa pela estrada, pelo caminho da morte, do sono, conscientemente. Onde você está quando você está dormindo? Onde você está quando está sonhando? Você diz, estou na minha cama. Não, seu corpo está na sua cama. Mas onde você está? Você não sabe. Pelo menos eu acho que você não sabe. A maioria das pessoas não sabem. Porque não tem afinidade com aqueles outros mundos. Agora, o Neófito, né, o Chela, ele sabe. Ele passa pelos portões da morte conscientemente. Aí ele pode obter conhecimento, não de segunda mão, mas de primeira mão. Porque conhecer é se tornar. Conhecer é se tornar. Eu posso dizer para você qualquer coisa, mas realmente quando você se torna aquilo, você percebe e você sabe que é. Então, por exemplo, mas isso foi na toda parte do mundo, mas na antiga Grécia, 21 de dezembro, aí o corpo do estudante, do neófito, foi em transe, e o alma, espírito poderia sair e a gente chama de correspondências do cosmos, são sendas, são caminhos no cosmos. Ele vai até o próprio Sol. Ele deixa o seu parte lunar na Lua, ele deixa seu parte do Vênus no Vênus, ele deixa seu parte de Mercúrio na Mercúria, ele aparece no Sol. Não entra no Sol, o seu próprio Deus interior. Ele vê, ele enxerga seu Deus interior de olho com olho. Aí ele volta 3 dias, ele renasce de novo, o corpo está lá, guardado pelos mestres, ele levanta da morte como um Cristo. Então, você reconhece, sem dúvida, a história do Cristo, e depois de 3 dias ressuscitou da morte. Bom, isso é fato. A iniciação falava da história do Cristo no Novo Testamento, é uma história que muitos, naquela época, muitos não, mas que era comum. Era comum. Eles, no cristianismo, eles colocaram só no Jesus, mas era uma coisa que um candidato, né, de iniciação realmente voltava na vida, na terra, no corpo, que estava em transe, e nasceu de novo. Na Índia, eles falam em Dvisha. Dvisha é a segunda vez nascido. Nasceu de segunda vez. Então, ele realmente conheceu, porque ele se tornou. Agora, no negócio é muito difícil, por muita gente. Como que pode ir para Mercúrio? Mas um planeta é um círculo concêntrico ao redor do Sol, né? Tem uma atmosfera, uma esfera de Mercúrio, uma esfera de Vênus, uma esfera de Lua. A Lua é o porte astral. Mas isso traz algum benefício para a gente, Wagner, desse tipo de acessos, vamos dizer? Olha, quando o neófito, quando ele volta, depois de 3 dias, ele dizem, tem muitos escritos na Grécia sobre isso, ele foi vestido com o sol. A luz estava em torno dele. Naquela quadros antigos, você vê aqueles santos com aquela luz, né? Então, ele é vestido com o sol. Então, ele é que realmente
ele sabia, não sabia porque outros tinham dito, não, ele se tornou, então ele podia falar com autoridade. Ele era um mestre. Não era o fim das iniciações ainda, não, porque ele tinha mais para ele conhecer. Era, como se diz, não sei que tem essa palavra em português, epifania. 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 Isso. O Deus brilha sobre você. Aparecimento. Aí tem outra palavra, teofania, aparecimento de um Deus. Depois daquela iniciação, ele aparece um Deus na Terra. Ele realmente tinha encontrado seu próprio Deus. Então, na quinta iniciação, mesma coisa, mas aí ele se tornou um com seu Deus por um momento. E tinha uma coisa, teopneustia, inspiração divina. Ele respirava o Deus, entendeu? Mas teopatia, o Deus entrou nele, foi o sétimo, mais elevado, e ele suportou o Deus dentro dele, então ele se tornou um Deus ele mesmo. Então, este, no fundo, é o fim da evolução humana. Então, ele podia entrar no Nirvana, ou ele podia voltar na Terra, como se diz no budismo, o Nirmanakaya, quer dizer, um Buda que recusou Nirvana e ficava assim na atmosfera da Terra para ajudar a humanidade. Então, esses 4 grandes iniciações são conhecidos nos mitos e nas festas. A gente conhece, por exemplo, a Natal, mas tem Páscoa, a iniciação da quinta, tem 21 de junho, no Brasil também acho que tem festa, né? 21 de junho, aqui em Noruega, por exemplo, grande festa, e 21 de setembro, quer dizer, equinócios, e no solstícios, naqueles momentos, porque o constelação no cosmos Você tocou num assunto interessante. Essas festividades, vamos dizer, muitas delas pagãs, que se falam antigamente, seriam rituais de iniciação? Um festejo iniciático, digamos assim, setembro, equinócio, solstício de inverno, solstício de verão, os soles invictus, essas coisas seriam cerimônias iniciáticas, digamos assim? Olha, sim e não. Não no sentido que na iniciação de verdade, o neófito realmente deixou seu corpo, realmente fechou pela correspondência da cosmos, mas sim no sentido que, por exemplo, na Grécia, na mistérios inferiores pequenos, eles tinham um tipo de drama e colocavam um candidato num cruz, e pode ser uma peça de drama. E depois, 3 dias, ele levantava. Tem escrito sobre isso. O nome de Cristo não é cristianismo, mas já existe sei lá quantos anos antes do cristianismo. Então, isso foi para o povo, como se diz, para acordar a inspiração, a aspiração no povo, para o povo podia se realizar que isso ia acontecer realmente quando, naquela iniciação de verdade. Então, até agora, quando você fala da história do Cristo, com Páscoa, que ele se ressuscitou, se você pensa que é uma história assim, um fato que aconteceu 2000 anos atrás, não tem muita inspiração, mas que você percebe que é uma coisa que pode acontecer nesse ano também. Aí outra coisa. Aí você vai pensar, você vai refletir, você dá uma aspiração no povo. Então, realmente, todos aqueles mitos, aquelas tradições
vem das escolas de mistério. Às vezes é meio torturado depois de séculos, né? Eles inventaram alguma coisa. É. Me diz uma coisa, nós falamos quando a gente colocou como título Iniciação Evolução Acelerada. Por quê? Aí a gente fica até desesperançoso, vamos dizer, puxa, se a iniciação é evolução acelerada, então nós estamos muito atrasados, porque são poucos os iniciados, né? Vamos dizer, são poucos os que conseguem realmente todos esses atributos que você falou. Está acessível para todos nós, mas daí é que nem você disse. Eu fui fumante, eu sei o que é isso. Então eu posso dizer de cátedra, 40 anos fumando, né? Então a gente sabe que eu quero, é fácil largar de fumar, não é? Não é? Aí é que tá. Então como é que isso vai ser? Como é que é uma evolução acelerada se eu preciso me iniciar? Como é que a nossa humanidade pode conseguir isso, Barreto? Olha, num lado é muito difícil, concordo com você. Outro lado é muito fácil. Se você ler Bhagavad Gita, você sabe, Bhagavad Gita, no fundo, também é uma história de iniciação. Arjuna, ele tem que matar todos os parentes e primos, etc. Então, todos aqueles são costumes, hábitos da personalidade que ele criou durante tantas vidas, ele tem que matar, né? Isso é uma luta terrível, mas isso é uma metáfora, porque, do outro lado, se você realmente descobre a paz dentro de si mesmo, o ideal é se focar sua mente no seu ideal, na espiritualidade, aí você encontra uma paz incrível. Então, se torna fácil de seguir essa paz. Só, de vez em quando, aquele passado vai te perturbar. Então, se você se torna para a luz, né? para dentro, por assim dizer, para seu Deus interior, aí se torna mais fácil. Mas você vai enfrentar os testes da vida, porque tudo que você realmente causou nas vidas anteriores, você tem que tentar resolver. Então, é fácil, é difícil. E a gente pode ajudar um ao outro para dar coragem, dar inspiração. Quando você está sozinho, é mais difícil quando você tem um grupo que ajuda uns aos outros. Também, quando você se esquece em seu trabalho para os outros, vira mais fácil também. Então, agora, eu particularmente, vamos dizer, eu acho que o ensino tinha que ser mais divulgado, né? Por exemplo, você é de uma sociedade, né? Sociedade Teosófica. Eu vejo Sociedade Teosófica publicando milhares de livros, né? Milhares de livros, com centenas de palestrantes. Vocês têm segredo? A Sociedade Teosófica, os teosofistas têm segredo? Não sei, nem quero saber se tem segredo. Né? Cada um no seu processo. Agora, eu não posso... Eu discuto muitas com alguns colegas aí, porque é difícil você conversar com alguém sobre esse assunto. Eu não posso cercear o conhecimento. Eu não posso achar que o Barent... Eu vou dizer uma coisa para o Barent, mas eu já acho que ele não vai entender nada. Eu estou fazendo um julgamento dele. Então, eu acho que muita coisa é reservada e isso não leva a nada. Eu não posso nunca subestimar alguém. Como é que você vê? Você vê que seria necessária uma mudança consciencial nas escolas iniciáticas? Que termo você usou? Escola de mistério. As escolas de mistério, elas estão agindo, do seu ponto de vista, de uma forma que tem que ser, porque elas continuam herméticas. E eu não vejo o hermetismo alcançando um nível global, o hermetismo. Não sei. Não sei se eu fui claro.
desafio muito grande que a gente se pergunta quase todo dia. Como a gente consegue, né, nossos irmãos teosóficos no mundo todo, como nós conseguimos de traduzir, por assim dizer, aquelas ideias, aquelas doutrinas sublimes numa linguagem que todos possam entender. É difícil. É difícil. Você procura as metáforas, você procura as ideias, você tenta usar as palavras que o povo entende. Você pode falar muitas palavras sânscritas, mas ninguém vai entender. Então, tenta. E isso é um desafio muito grande, porque, no mesmo tempo, você não pode facilitar a coisa assim, que não é mais verdade. Claro. Tem grupos que fazem isso também, né? Então, você tem que... a doutrina tem que ser pura, não pode colocar água no vinho, por assim dizer, tem que ser puro, mas, no mesmo tempo, procura as palavras. Como está na Bíblia, não fala greco com os gregos, fala latim com os romanos. Isso, no fundo, é um tipo de sincronização, né? Você entende, esse cara, ele gosta muito de matemática. Então, eu vou tentar falar com ele sobre a teosofia em termos matemáticos. Ele gosta muito de histórias. Então, talvez esse livro que está cheio de mitos, histórias, etc., também tem outra maneira de... às vezes, você não consegue. O mais sábio você o mais fácil é para você entrar no portão na alma do outro, entendeu? Porque você conhece mais do que quando você ainda está procurando, mas às vezes é um exercício que às vezes você não consegue, às vezes consegue, mas nós temos que procurar as palavras para atingir o mundo, porque teosofia não é para um grupo pequeno. Os mestres dizem que a teosofia vai ser a religião do futuro. A religião do futuro. A religião que não coloca a divindade fora de você, né? Não precisa rezar para alguém que está fora de você, mas que coloca a divindade dentro de você. Então, não é mais fé no sentido que você tem que acreditar que o padre diz, não, você tem que pensar você mesmo. Autoresponsabilidade. Pensa para você mesmo, mas, no mesmo tempo, procura aquela que está dentro de você. Esse aqui é grande desafio. E, bom, a Sociedade Teosófica esse ano é 150 anos, parece muito, mas na eternidade... Mas já é um grande começo, né? Sempre tem que ter um começo. Você acha que nós estamos numa visão global? Você acha que nós estamos caminhando bem ou nós estamos atrasados, vamos dizer assim? Não sei se seria a colocação mais adequada. Olha, os mestres dizem que aquela sociedade teosófica foi fundada porque o ser humano, em geral, a humanidade, estava atrasado. Já poderia estar mais avançado na evolução. E, por isso, eles deram umas informações que pode ser abusado também, porque sempre é um risco, mas deram umas informações para a gente, pelo menos, não ficar mais atrasado. Porque, do jeito que muitas pessoas hoje em dia se comportam, ou é só na política, não quero dar nomes, mas todo mundo sabe, o egoísmo é tão grande. O egoísmo é muito grande. E eu acho que até num país como o Brasil, que realmente é um dos países que está mais aberto para essas ferramentas que outros países. Não sei que estou me enganando, mas eu acho que, pelo menos, o povo é mais aberto
para aquelas ideias. Só falta um pouquinho de disciplina ainda. Se o povo brasileiro consegue ter mais disciplina, pode ser até um exemplo para o mundo. O Brasil é uma nação de todas as nações, né? Porque muita gente, muitas culturas, elas conseguem viver harmonicamente as culturas. Ninguém briga aqui por causa de religião, essas coisas. Cada um respeita pelo menos o caminho do outro. Então nós temos todas as ferramentas, vamos dizer, necessárias para poder nos desenvolver. Mas daí entram outras questões que realmente fazem com que a gente se atrase. Barend, para quem vai assistir, para quem vai estar nos ouvindo, para quem está vendo agora, o que você recomenda aí? Eu quero ser um iniciado, eu quero descobrir essas coisas, eu quero fazer o que o Barend falou, poder me desdobrar, ir para Mercúrio, para Vênus, esse corpo de luz aí, mas eu tenho 50 anos, 40 anos, 55, eu sou capaz ou a idade, esse corpo físico me limita? Olha, começa devagarzinho. Eu posso dizer, faz o curso Sabedoria Universal que a gente dá aqui no internet. Vai para o nosso site, se inscreve, faz o curso. Mas se você não fizer o curso, tudo bem, mas vive a vida. Você sabe, todo mundo sabe como tem que viver a vida. Pensa, faz o seu ideal. Faça o ideal da fraternidade universal e vive conforme aquele ideal. Aí você vai enfrentar dificuldades, mas sabendo que você tem todas as capacidades para resolver qualquer dificuldade, você já 50% você já resolveu. Então, fica sabendo que você é o veículo de um Deus. Dentro de você está um Deus vivo. Isso não é uma metáfora, isso é uma verdade. Você é um raio de um Deus, e você vai se tornar um Deus, um ser divino. Percebe isso? Pensa, tenta perceber que isto é realmente um fato na natureza. É que não você, mas todo mundo faz isto. Se você reflete sobre isso, vai fazer um caminhado na praia ou no bosque e pensa nisso. Aí você volta na casa, você vai ver que você vai se comportar diferente com sua esposa, com seu marido, com seus vizinhos. De repente, você cai de novo naquela mentalidade que você tinha, claro. Então, você levanta e continua de novo. Faz isto. Isso é a primeira iniciação. Nada de mágica, nada de e depois, se realmente consegue, se vai devagarzinho, vai perceber sempre mais. Você vai ver as relações entre tudo. Vai automaticamente. É claro, é muito bom também estudar, pega um livro de Teosofia, leia, por exemplo, um livro não muito difícil, A Chave da Teosofia, da Helena Blavatsky, ou pega um outro livro, e você vai perceber mais, mas mais importante é aplicar o que você bacana. Então, realmente sabe. Quanto mais consciência a pessoa tem, melhor será o devachan dela. Tá certo ou não? Tá certinho, tá certinho. É isso aí. Já pensou? Então isso é bom. Barend, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a você, Greco. Obrigado. É difícil, como o Barend falou, mas não é impossível, né? A gente vai devagarinho, vai tentando e nós vamos conseguir. Basta querer. Querendo, a gente vai. Uma palavra. É difícil para a personalidade. Nós somos a personalidade, mas é facílimo para aquele que está dentro de nós, que também nós somos a impersonalidade, a superpersonalidade. Então, decide quem quero ser. Eu quero ser isso ou isso. É isso. Falou bonito. Forte abraço, Barend. Até a próxima oportunidade. Até a próxima, Creco. Muito obrigado. Muito obrigado. Até mais. Tchau. É legal, né? Eu fico rindo aqui porque, nossa, as coisas são tão acessíveis, mas ao mesmo tempo a gente coloca tanta distância que a gente acha que
não vou começar não, porque está longe demais, é muito longe, eu não vou me cansar, então é melhor eu nem começar, mas não é nada disso, né? Vamos lá, vamos tentar, vamos melhorar nós próprios para, consequentemente, depois pensar em melhorar a humanidade. Então é isso, fraterno abraço e um feliz sempre, até semana que vem. Tchau.